versículo 19, Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Palavra de Deus, tome assento. Deus abençoe. Deus abra a porta da palavra, que cada um tenha entendimento. Uma Hermínia Randal, desde a Flórida, bem-vinda. Clóvis Marques, bem-vindo. Cida Romero, bem-vinda. Deus abençoe Sara Silva, Sirlene Rodrigues, Maria Miguel, a vovó. Deus abençoe. Sedne, já falei. Thalita Lorena, estou a caminho. E já cheguei. Deus abençoe também Mairani Waterhan, irmão Johan, já falei também. Deus abençoe todos os irmãos aí. Meus irmãos, nós estamos falando sobre, nós estamos falando no seminário Dúvidas e Polêmicas, e nós estamos falando da polêmica. Quando Deus faz promessas, elas se cumprem? Quem tem promessa não morre? Então, nós falamos muito sobre isso. Você que perdeu deve ir lá na página do YouTube e deve ver, assistir, porque realmente tirou muitas dúvidas, muitas pessoas falando sobre essa questão de ter tirado as dúvidas. Nós falamos sobre entendendo a soberania de Deus, com relação ao tema, e a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a aparente contradição das promessas de Deus, 7 princípios para as promessas e 3 princípios de... Não, isso aqui não, isso aqui ainda não. Falamos dos 7 princípios e encerramos, e agora vamos falar sobre como interpretar as promessas. Só para recapitular alguma coisinha, promessa que Deus faz, ela é a promessa de um candidato a alguma coisa? É uma promessa porque Ele quer ganhar nós? Ele quer consolar nós? Não, promessa de Deus é um projeto. Promessa de Deus é um plano que Ele tem, e Ele revela isso a nós. E aí, nós entendemos como promessa, mas Ele tem como um plano. O que Ele falou é o que Ele quer fazer. Agora, este plano se cumpre? Pastor, o livro de Jó diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O plano, quando é dele, para ele, não. Mas quando é dele com os homens, a maioria foi. Sim ou não? Lembra dos 603.548 que caíram no deserto tendo a mesma promessa? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também para entendermos aqui. Então, as promessas do Senhor, a maioria delas são condicionais. Às vezes a condição é mencionada na promessa, mas muitas vezes ela tem que ser entendida pelo que recebe a promessa. Como que Deus promete me usar se eu sair da igreja e abandonar o caminho dele? Não, mas Ele falou que vai me usar. Muita gente morreu com essas promessas. E muita gente está em situação de rua com essas promessas, e muitos deles, infelizmente, vão morrer sem as promessas. Tem a parte que nos cabe. A promessa é como um contrato. Eu quero fazer, mas você tem que se levantar para isso. Josué, está vendo tudo isso aí? Tudo eu já tenho te dado. Tudo eu já te dei. Mas não te mandei eu? Vá conquistar aquilo que eu te dei. Parece uma contradição, sim ou não? Se o Senhor me deu, por que eu preciso conquistar? Aí que vem a questão da parceria, a soberania de Deus, a parceria conosco, nos dando privilégios e usando a parte que eu tenho que lutar para conquistar, para formar, aparelhar e me amadurecer, para que isso não faça mal para mim. Josué teve toda a promessa e a palavra é:
Está vendo aí onde chegam os seus olhos? Está vendo o lugar que eu marquei para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Esse lugar dos heteus, heveus, jebuseus e os zeus, tudo que tem aí, está vendo? Tá. Esse lugar já tenho te dado, já vou-lo tenho dado. Nenhum dos teus inimigos te resistirá. Por que no versículo 5, se eu não me engano, né? Nenhum dos teus inimigos te resistirá. Por que Deus diz isso se Ele já deu o lugar? Peraí, pai, um pouquinho. O inimigo não vai me resistir? Como assim se o Senhor já me deu esse negócio? Não, é que eu já te dei, mas eu dei para você conquistar. Eu não quero filho preguiçoso. Eu não quero malandro. Eu não quero. O preguiçoso vai ter que ir se aprender com a formiguinha. Eu sou com aqueles que se levantam e vão. Vai e nenhum dos teus inimigos te resistirá. Levante e guerreia. Nada é de graça. Pode ser pela graça, mas de graça não. O reino de Deus, ele vem pela graça, mas é tomado por esforço. A porta da salvação vem pela graça, mas o caminho é estreito e o caminho é apertado e a porta é estreita. Tem que passar por ela. Tem que decidir caminhar por ela. A salvação é pela graça, mas você tem que guardar seu coração, preparar seu coração, porque muitas vezes a semente da salvação cai num coração que está à beira do caminho, e vem as aves de rapina e toma isso. Então é necessário esforço, é necessário vigilância, por isso que a palavra vigiar, ela vem antes de oração, ela vem antes de muita coisa. E é por isso que as cartas de Apocalipse é o que vencer dará todas estas coisas, o que vencer dará, o que vencer dará. Tem que levantar. O reino de Deus não é lugar para preguiçoso e para gente de braço cruzado. Por isso que Jesus muitas vezes quando chega diante do desanimado, preste atenção, toda vez que Jesus chega diante de um desanimado, ele diz, anima-te, esforça-te. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e fala, sai para fora. É uma coisa que a gente tem que entender, tem que ter esforço. Não é filhote de passo preto, que tem aquele negocinho amarelinho aqui assim, aí a mamãe passo preto vem, ou o passo preto, não sei qual dos dois que vem primeiro, aí ele abre a boquinha e recebe a comidinha. Não, crente não é filhote de passo preto. Crente tem que ir para a luta, crente tem que ir para a batalha, crente tem que guerrear. No mundo tereis aflições. Crente tem tribulação, muitas são as aflições do justo, muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor livra de todas. Quando é que o Senhor livra? Quando você levanta e enfrenta o que tem que enfrentar. A vitória vem quando você levanta. Então, Deus tem te dado promessas bíblicas e também através de profetas, sim ou não? Sim ou não? Deus tem te dado promessa nos sonhos. Às vezes o irmão sonhou algo com você e você sabe que é uma promessa. Deus tem feito isso. Então é hora de levantar e caminhar para o sentido da promessa. Nós citamos na reunião passada de terça-feira que Deus chegou para Eli, o sacerdote, e disse para ele, eu te prometi que não faltaria descendência para você, que todos iam ficar velhos, que aí vinha o substituto e havia uma linhagem para você. Pois é, lembra disso? Lembro. Pois ai de mim se eu cumprir o que eu falei. Bom, mas o Senhor prometeu. Eu honro os que me honram. E os que se distanciam de mim eu desprezarei. Então, se Deus fez uma promessa para você, Ele está te honrando. E como está te honrando? Um Deus tão grande, descer ao meu nível e falar comigo, meu Deus do céu. Descer ao meu nível de altura, tá bom? E falar comigo, e me fazer promessa, e dizer que me escolheu. Falar que me escolheu antes que eu viesse ao ventre da minha mãe.
É muita honra. Eu tenho que honrar esse Deus. Eu tenho que honrar esse Deus. Então ele disse, eu honro os que se apartam de mim, eu também vou desprezar. Então é necessário, quando Deus faz uma promessa, você ter seriedade com isso. E se levantar para isso. Deus fez promessa para Davi. E quando Deus fez promessa para Davi, irmão, e a coisa se repete, tudo piorou depois da promessa. É bonito quando Deus faz a promessa, não é? Ele estava no meio do mato, chegou um mensageiro, falou, ó, tem o profeta Samuel, está lá na casa do nosso pai Jessé. Se é. E ele disse que não vai acontecer a festa lá enquanto tu não chegar. Olha a honra. Aí o Davi foi. Quando ele foi, né, chegou lá, Deus falou, eis aí o meu rei, próximo rei. Aí o Samuel derrama a primeira unção das 3 que Davi recebe sobre a cabeça de Davi. Depois disso aí, irmão, veio um gigante, veio 10 milhares, veio perseguição do rei. O rei jogava a lança para matar Davi. Só piorou. Davi foi perseguido, teve que fugir da nação que Deus falou que ia ser rei. Mas isso ia ser um cardo para quem gosta de murmurar. Deus, o Senhor não me prometeu? Como é que eu estou fora da nação que o Senhor disse que eu seria rei? Como é que o Senhor me explica isso? Como que se Deus tivesse que dar explicação, se já está nos honrando bastante. Por que que o Senhor... Agora eu estou aqui servindo o próprio inimigo. Eu tenho que fazer de louco para esse povo aqui em Ziclag. Senhor, é essa vida que tu escolheste? Deus estava formando um rei. Deus estava formando um rei. E às vezes Deus quer formar nós para aquilo que Ele tem prometido e a gente foge. A gente nem presta atenção no culto. E deixa eu te falar uma coisa, no culto, se somos espirituais e buscamos a direção de Deus, quem está falando é Deus. A gente despreza, parece que foi nada. Você sabe quanto custa uma palavra? Não, você não sabe, nunca vai saber, enquanto não passar por isso. Então, a gente não presta atenção que Deus está formando um rei. Deus está formando um obreiro. Deus está formando uma obreira. Deus está formando uma esposa. Deus está formando um esposo. Deus está formando uma família. Deus está formando um empresário. Deus está formando alguém que pode ter riqueza e não deixar que a riqueza domine o seu coração. Mas a gente foge. A gente briga com Deus. Comigo não, hein? Comigo não, Deus. Eu sou filho do rei. Pois é o rei que está trabalhando você. Mas Davi não fez isso. Davi enfrentou todas as batalhas e venceu. Crendo no que Deus falou com ele. Crendo no propósito de Deus. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Gostou dessa? O José, quando recebe a promessa no capítulo 37, que o próprio pai e a mãe se dobraria diante dele com os irmãos, aí é muita glória, sim ou não? De cara o camarada já é jogado num buraco e os irmãos querem matar. Aí eles arrependem, vendem ele por algumas peças de prata e vende como escravo e ele chega como escravo no Egito. Como é que pode ser isso com tanta promessa boa? Querido, quanto mais promessa boa, mais batalha, mais guerra, mais tribulação. E por quê? Porque Deus está formando alguém para aquilo que prometeu. Mas eu falo isso, e que Deus me perdoe, porque eu falo isso já irado. Porque a gente já ouviu isso várias vezes, e acontece uma prova, a culpa é do pastor. Acontece uma prova, vou sair da igreja. Acontece uma prova, não vai dar mais. Acontece, é uma coisa absurda. E quando que essas promessas desse tamanho vão cumprir? É necessário acordar.
Chega de passar ano e ano e a coisa não muda. É hora de entrar um ano para mudar, para Deus ter liberdade de cumprir promessas. E eu estou dizendo, não é a promessa de ganhar um carro, a promessa de ganhar não sei o quê. Não, eu estou falando de promessas excelentes. A promessa de ser levantado naquilo que Deus quer de nós. Então, tudo isso, quando acontece com José, a coisa piora. Mas depois de 13 anos, ele forma um governador. Que jeito que ele formou um governador? No buraco, na escravidão, na casa de um Potifar sendo escravo, na prisão. A gente não aceita. Eu lembro que uma vez eu pedindo ao Senhor e orando bem, incomodando os ouvidos de Deus, me usa como usaste a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João, Senhor, me usa como ele parecia um papagaio. E Deus falou, sabe por que muitos nessa época eu não levanto para usar como eu usei eles? Porque eles não suportariam a prisão que eles suportaram, as perseguições que eles suportaram, os lugares onde eles passaram. Então a gente quer que Deus nos use da maneira mais brilhante, mas não aceita passar pelos lugares de formação. Quando a promessa é feita e você quer que ela se cumpra, saiba que você vai entrar na escola da formação. Escutou? Não. Se a promessa foi feita, logo vem a escola de formação para que a promessa se cumpra. A promessa para Israel é a terra prometida. Entre a promessa e a terra prometida, o deserto. Sempre entre a promessa e o que está para acontecer, Deus manda o que precisa para nós. Tem que passar. Não caia no deserto é um mandamento. Não caia no deserto. Não vacile. Não ceda à tentação. Não se renda ao pecado. Não se renda àquilo que você sabe que... Irmão, tem coisa que é falar assim, mas negócio de ser crente, eu nem quero ser crente, porque eu quero fazer o que eu quero fazer. Não é questão de ser crente, querido, é questão de ter caráter, de ser honesto. A minha mãe era espírita e ensinou a gente a comprar e pagar. A minha mãe era espírita e ensinou para nós que muito mais vale um bom nome do que uma fortuna. Por isso, quando a gente compra alguma coisa, antes de vencer, a gente vai pagar. Porque a gente aprendeu este berço. A Bíblia ensina isso, mas uma mãe espírita também ensina quando tem caráter. Então, é hora da gente se levantar para Deus, porque eu, morando no mundo, já deveria ser, agora tendo Deus, muito mais. É hora da igreja santificar o nome do nosso Deus. É hora da igreja elevar o nome do nosso Deus. O nosso Deus está sendo envergonhado por muitos que dizem ser servos de Deus e não são. É hora de nos levantar para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Amém? Eu li uma coisa, entre outras, não é? Interessante, pastor Ivanilda, Deus abençoe, pastor Raimundo, desde Timóteo, Minas Gerais, Deus abençoe. Eu li uma coisa interessante no Facebook, que foi até um querido amigo que colocou, pastor Tiago é muito querido, aí ele colocou lá um comentário que o pastor Augusto Nicodemos havia feito, e eu esqueci aqui Bandeira, eu esqueci o sobrenome, e aí ele pôs, eu quero comentar isso, eu vou poupar o nome da pessoa que pôs o outro comentário lá, claro, mas eu achei interessante. É tarefa de todo pastor não deixar os crentes de sua igreja, a igreja é de Jesus, mas a gente entende o que está sendo dito aqui, Augusto Nicodemos. É tarefa de todo pastor não deixar os crentes de sua igreja pecarem em paz. Falei, que frase tremenda. Por quê? Porque o pastor prega a palavra para a libertação daqueles que ouvem.
O pastor não alisa a pessoa que está em pecado, ela tem que ter alerta, né? Aí veio aqui uns comentários bem diferentes do que a gente... Não deixar pecar. Desde quando o pastor controla a vida espiritual do cristão? Ele diz que o pastor não deixa o outro pecar? Não deixa pecar, hein? Porque prega uma verdade. Aí o outro já está defendendo uma vida de pecado com esse texto. Aí, a tarefa do pastor é ensinar a verdade bíblica. A decisão de não pecar e, quando pecar, se consertar diante de Deus é uma decisão pessoal com o próprio Deus, que é verdadeiro detentor do perdão e restaura a nossa comunhão com Ele. Qual o propósito desse comentário? Agora, esse camarada aqui, que eu queria que ele entendesse, e nós entendêssemos que a gente como pastor, eu tenho 22 anos de pastoreio. Pessoa que comete o pecado, enquanto ela não confessa, ela não se vê livre dele na integridade. Na integridade? Na inteireza. Ela não se vê livre, porque fica acusação. E pessoas chegam ao pastor e dizem: pastor, eu pensei que era assim, mas Deus me incomodou para vir aqui falar. Se Deus incomoda é porque... Outra coisa importante, se Deus revela pecado, então Deus é fofoqueiro? Ou então por que Ele revela? Porque Ele quer que a pessoa arrependa, confesse e deixe. Eu estava pregando em Capinópolis, Minas Gerais, tinha um presbítero em pecado no altar. Deus me revelou. Eu falei na hora... E ele foi humilde, ele falou: sou eu mesmo, eu estou assim. Ele desceu do altar para se arrepender e pedir perdão. Por que Deus fez isso com um presbítero, se o presbítero tem que ter honra na igreja? Porque passou do limite e Deus queria o conserto. Então Deus é fofoqueiro? Não, Deus é o Senhor da igreja e levantou lideranças para curar a igreja do pecado. É claro que tem pessoas que ouvem pecado e saem espalhando o que ouviram de confissão. Deus vai tratar com essas pessoas. Porque pecado a gente não conta para os outros. Pecado a gente ouve, a gente ora, a gente chora junto, pede para Deus perdoar, para restaurar a pessoa, e a pessoa sai em paz, lavada, limpa, a mente tranquila. Então, esse tipo de comentário afasta as pessoas de fazer o que deve ser feito. E o pastor não falou que o pastor tem que ir atrás dos outros. Irmão, eu prego a palavra de Deus, certo? Agora eu vou sair na casa dos outros e fiscalizar para ver se está vivendo a palavra. Aí alguém fala assim: você é daquela igreja, e você é obreiro daquela igreja. Não, mas aquele pastor não sei o quê, o pastor não é fiscal, o pastor é pregador. E cada um é responsável pelo que ouve da verdade que foi pregada. Se a pessoa, pela verdade que ouviu, quer vir confessar e deixar e receber a graça do perdão pela palavra, ela confessa a Deus através da liderança. Porque a liderança tem as palavras de conselho, de disciplina e de melhorar a caminhada desta pessoa para o céu. Por isso que tem um líder. Líder não é para dar conselho de como ficar rico em 3 passos. Não é para dar conselho de como ter uma casa em 1 ano, não. Nós podemos até falar sobre isso, mas o líder é para ensinar a igreja o caminho que se deve seguir para morar no céu, para ser salvo. É para isso. Concorda, sim ou não? Então, queridos, uma das coisas que mais atrapalha promessas de se cumprirem é o pecado. Deus falou para Josué: Josué, nenhum dos teus inimigos te resistirá. Foi promessa de Deus? Verdade ou mentira? Capítulo 1 do livro de Josué. Nenhum. Aí o Josué entra na terra prometida e vai para uma batalha
contra uma cidade chamada Ai, ou Ai, manda os espias antes ver como é que é o negócio. Falei, não, com poucos soldados dá para vencer do que temos. E aí, eles mandam 3.000 soldados. Caem diante do inimigo, morrem 36 e eles voltam envergonhados. Peraí, mas Deus não prometeu que nenhum inimigo resistiria? Como que o inimigo cai? Como que eles caem diante do inimigo? Como que tem morte? Se Deus disse, nenhum dos teus, nenhum estava incluído aí, a cidade de Ai, sim ou não? Nenhum resistirá. E o inimigo resistiu e eles voltaram envergonhados. E Josué foi chorar com vergonha. Senhor, o que será do teu grande nome? O que será do teu grande nome? Nós estamos envergonhados diante dos nossos inimigos. Senhor, Deus diz, tem anátema no meio do povo. Não é hora de orar. É hora de limpar. Tirar o anátema. Levanta do teu rosto. Irmão, oração com o rosto no pó é a oração uma das mais humildes diante de Deus. Deus falou, levanta, não é hora disso. Tem pecado no meio do arraial. Acã tinha cometido o pecado. Tirou Acã, a família, o pecado, foi lá e venceu a batalha. O pecado impede o cumprimento da promessa. Está ouvindo? Você está entendendo? Quer que eu repito para você entender? Ou você já entendeu? Quem já entendeu essa palavra? Uma das coisas que o pecado traz, primeiro, morte espiritual. Segundo, morte física. Primeira vez que entrou o pecado na humanidade, ele trouxe essas duas coisas. Primeiro, a morte espiritual de Adão e também Eva. Depois, a morte física deles, que eram eternos, e agora não mais. Então, pecado é tudo que nós temos que odiar na vida. Repita essa frase, por gentileza. Agora, individualiza. Aí vem, como interpretar então as promessas? Na verdade, uma das melhores maneiras de se meter em problemas rapidamente é começar a reivindicar toda e qualquer promessa que você lê na Bíblia. Não, mas aqui a Bíblia está falando, mas está falando para você? Na atual situação que você se encontra, essa promessa é para você também? No livro Elias, Homem de Heroísmo e Humildade, da série dos Heróis da Fé de Charles Swindoll, ele nos apresenta uma explicação muito clara de como devemos encarar as promessas descritas na Bíblia. Estamos falando de promessas da Bíblia. Primeiro, pessoal ou universal? É uma daquelas promessas que foram feitas para uma única situação e dada a uma pessoa ou grupo específico que vivia nos dias em que as Escrituras estavam sendo reveladas. Por exemplo, Deus falou para Moisés, Moisés, estende a mão que eu vou abrir o mar. Sim ou não? Deus abriu o mar? E se eu chegar diante do mar agora? Deus prometeu que Ele vai abrir o mar? Para mim, é uma promessa para aquele povo, naquela época, dentro daquela situação. Mas Deus não pode abrir o mar? Pode, a hora que Ele quiser. Mas não me prometeu fazer isso. Ele não prometeu a mim que abriria os meus mares. Entendido, sim ou não? Essas promessas se aplicam às pessoas da época, e somente a elas, com um propósito específico. Outra coisa, é preciso analisar, quando você ler a palavra, que tem uma promessa na palavra,
é preciso analisar o texto e o contexto, ler a passagem algumas vezes, cuidadosamente, e usar de discernimento para ver se essa promessa é universal, é para qualquer um. Se ela for, eu devo em voz alta reivindicá-la para mim, não obrigando a Deus, mas querendo que por sua misericórdia se cumpra também em mim. E eu não aponto o dedo para Deus, eu peço misericórdia para Deus. Porque se Deus tiver de cumprir tudo que Ele escreveu na Bíblia, na minha vida, é bem possível que eu esteja lascado. Já pensou? A Bíblia diz, a alma que pecar essa, já pensou Ele cumprindo isso conosco todo dia? Deu uma vacilada, pensou no que não devia, pecou. Sim ou não? Não deu nem tempo de pedir perdão, pecou, morreu. E o que diria dos mentirosos? Se cumprir o que aconteceu na vida de Ananias e Safira, se mentir na igreja para o pastor, morre. Eita, eu lembro de alguns que já teriam morrido. Uma vez uma pessoa chegou perguntando por que eu perseguia ela. Uma coisa assim. Aí eu falei, não, é que a senhora não está correta diante de Deus. Vou falar com outras palavras. E ela disse, como assim? Está vendo? O senhor me persegue. Mas a senhora está em pecado. Na época, há muitos anos atrás, era uma obreira. O senhor tem que falar assim, porque senão tem gente que fica pensando que é alguma coisa. Muitos anos, mais de 10, 12, 15, sei lá. Aí, ela disse, o senhor está me perseguindo, está vendo? Eu falei, mas a senhora está em pecado de adultério. O senhor, olha que absurdo, pastor, o senhor não podia falar, eu admiro tanto o senhor. Eu falei, amém, minha filha, mas é verdade. Não sei o que, não sei o que. A senhora afirma que não está em pecado? Ela disse, claro, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu falei o nome da pessoa. Quando eu falei o nome da pessoa, ela pôs a mão assim, chorou. Nossa, eu estou envergonhada. Falei, mas aí, é verdade ou não? É verdade. Já pensou se essa palavra cumprisse na hora que mentiu, morre? Mas Deus, Ele tem sido misericordioso conosco. Isso é maravilhoso. Mas devemos sempre contar com a misericórdia de Deus. Será que um dia ela não chega no limite? A medida da longanimidade de Deus é o tema de uma mensagem de muitos anos atrás que o Senhor nos deu. Deus perdeu essa longanimidade com os amalequitas e mandou matar todo mundo. Então é necessário ter temor diante de Deus. A coisa mais gostosa que devemos ter nesses dias é temor, temor e temor. Temor, temor e temor. Temor, temor e temor. Respeito a Deus. Respeito às palavras que Deus tem falado conosco. Respeito àquilo que sabemos de Deus, mas não vivemos. Diga comigo, todo mandamento de Deus, se eu me proponho a obedecer e me esforço, vem graça. Outra coisa, primeiro, pessoal ou universal? Aí você tem que ter o discernimento disso. Condicional ou incondicional? Condicional já está dizendo, né? Tem condições. Incondicional. Deus falou para Davi que da linhagem dele viria o Messias. E que nunca faltaria pessoas na linhagem de Davi. E essa promessa era incondicional porque dela viria o Messias. Davi fez o que fez, a linhagem fez o que fez, mas Jesus veio. Porque a promessa era incondicional. Agora, quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão
falou: Salomão, meu filho, eu estou indo para a terra dos que morrem e partem. Tu ser homem. Um dos conselhos mais profundos da Bíblia. Ser homem. E ele disse assim: olha, se você permanecer fiel, se você cumprir os mandamentos do nosso Deus, não vai faltar substituto para o seu trono, Deus vai cuidar. Mas se você não obedecer, Deus não vai cumprir o que falou. E isso é que nós temos que entender entre condicional e incondicional. 1 Reis 2, 3 e 4. Ele diz: e guarda a ordenação do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então era condicional. Então a gente tem que entender isso. A maioria das promessas que como igreja recebemos são condicionais. Condicionais. Necessário não esmurecer. Por isso que o inimigo levanta e começa a colocar mágoa em coração, coloca cegueira espiritual, cauteriza a mente de pessoas, incentiva sair, incentiva a falar o que não deve, incentiva a fofoca. Tudo isso é pecado. E tem pecado que é mais terrível diante dos olhos de Deus. O que semeia contenda, o fofoqueiro, a Bíblia diz que é abominável. A 7ª coisa ele abomina: quem semeia contenda entre os irmãos. Ô irmão, nós temos que ter temor. O pastor não está presente, a pessoa alvo da conversa não está presente, mas Deus está presente. É por isso que falta temor. A gente tem que perder a coragem de falar tanta besteira como a gente tem falado ultimamente. Como que tem coragem de falar do irmão? Como que tem coragem de atingir o outro com uma intenção impura? Nem que a intenção pura você pode ofender. Ué. Amém? Então dá para entender por aí? As promessas condicionais às bíblicas geralmente vêm com a preposição se. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidar em cumprir todos os mandamentos do Senhor teu Deus, então virão sobre ti. Então tem uma condição. É porque necessitais de perseverança para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual que é a condição? Fazer a vontade de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, converter, então virão sobre ti, então perdoarei seus pecados, darei sua terra. Então, o se e o então de Deus. Então, quando Deus faz a promessa, ela é condicional a nos levantar e atender aquilo que a promessa exige. Aquilo que a promessa exige. Então, ela vai se cumprir. Não, pastor, eu quero que ela se cumpra sem que eu tenha que crescer. Então, ela será maldição para a sua vida. É por isso que tem gente, tem outra situação que é até bom falar. Tem gente que são antecipadores de promessa. Eles mesmos antecipam a promessa. Quando chegaram para Davi, falou: Davi, hoje Deus colocou o teu inimigo diante de ti, tira a vida dele. Davi estava diante de quem? Do rei Saul. E aí, ele tinha promessa de ser rei, Davi? Já tinha a unção para ser rei? A primeira? Tinha convicção disso? E aí a pessoa diz: assim diz o Senhor, te entreguei o teu inimigo nas tuas mãos. Meu Deus, era hora de interpretar como se fosse Deus mesmo e pum, já matei um punhado de gente, mato mais esse e assumo o trono. Não era hora, não era tempo, não era de Deus. Davi levantou-se e disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Quando o amalequita aparece lá na frente, falando que
que Saul pediu para ele matar ele, e ele matou Saul, Davi foi e matou o amalequita. Como que você teve coragem de tocar no ungido do Senhor? Porque ele tinha um princípio. Quem tem promessa tem que ter princípio junto com a promessa. Deus prometeu que eu vou ser, é um exemplo. Deus prometeu que eu vou ser um grande líder e eu seria líder e ninguém ia liderar sobre mim. Isso é uma mentira, Deus não prometeu. Estou só fazendo uma suposição, tá certo? Aí, não é mentira não, é um exemplo, só para fazer uma comparação, tá certo? Senão eu estou lascado, não pode mentir, ué. Aí, eu saio aqui da igreja e eu abro uma igreja ali na esquina. Isso é rebelião. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram, que venham de Deus e com princípios. Princípios a gente não negocia. Está entendendo ou não? Aí o Davi não adianta isso, não. Eu não vou tocar no ungido de Deus. Quando chega na hora certa, Davi assume o trono e se torna o melhor rei que Israel já viu. Aí hoje nós temos antecipadores de promessa. Aí Deus prometeu que vai ser um pastor, mas ele está na igreja há 2 anos e ninguém consagrou ele a pastor. E aí o vizinho de alguma denominação fala, se você estivesse aqui eu já te consagraria a pastor. Aí ele vai para lá e é consagrado a pastor, passa 1 ano e ele quer voltar para cá. Porque ele sabe que o lugar de servir é aqui, só no exemplo que eu estou falando, pode ser na outra igreja a mesma coisa. Tá certo? Aí ele sabe que o lugar de servir é aqui, mas ele queria ser pastor. Vai dar problema. Vai dar problema. Antecipou a promessa, não tem estrutura, não tem maturidade. Nós temos que ir no trilho de Deus. O dia que chegar o momento de Deus, Davi estava no meio do mato, ninguém estava lembrando de Davi, Samuel não conhecia Davi, Samuel não conhecia os filhos de Jessé, talvez ele conhecesse Jessé, mas não conhecia os filhos de Jessé. Chegou lá, já foi pensando que era o primeiro que apareceu, depois o segundo. Deus falou, eu não olho a aparência, eu olho o coração, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel perguntou para Jessé, Jessé, não tem mais um filho, não? Disse, tem um, o menor. Está lá no meio do mato, cuidando de ovelha. Então a festa não acontece enquanto ele não chegar. Ele estava no meio do mato, esquecido até pela própria família, e o profeta não conhecia ele, mas Deus conhecia. Deus tinha o tempo certo. Deus sabia fazer acontecer o cumprimento de palavras, de promessas. Deus tinha dito a Samuel, achei um segundo o meu coração. Esse Saul eu já desprezei, mas eu achei um. Achou aonde? No meio do mato. Então o segredo da vida não é sair de igreja porque quer o cargo, porque quer não sei o quê. O segredo da vida é ser fiel onde você está. É ser cheio onde você está, é adorar onde você está, é ser poeta de Deus onde você está, é tocar a harpa de Deus onde você está, e com alegria. Se vier um urso você mata, se vier um leão você mata, mas continua no lugar que Deus te colocou, é lá naquele lugar que eles vão te chamar. Nós temos muitos pastores consagrados hoje que não estão fazendo nenhuma obra, porque eles se consagraram, eles precipitaram, e isso é muito perigoso. Conheço o testemunho do pastor Donizete, que já disse aqui, e cito o nome dele, porque ele dá o testemunho no Brasil e já deu em outros tantos lugares. Que ele foi chegando nos pastores, lá no Rio Grande do Sul, eles falam que se o pastor está tomando um chimarrão e cai um chimarrão, você vai lá e tira o chimarrãozinho e já está querendo consagração. Aí, esse camarada forçou a barra para ser consagrado evangelista, depois para ser pastor, forçou a barra para ser pastor presidente lá no Mato Grosso e aquela coisa toda. Deus usava ele para levantar paralítico. Deus usava ele como mistério do céu. Aí foi servir a ceia numa fazenda, capotou o carro, ficou tetraplégico. Aí foi para vários hospitais, foi para o Sara Kubitschek.
quando ele estava no Saco-Bicheque, Deus levou uma baixinha desse tamanho, cheinha de Deus, e falou assim: você está aí por causa de você mesmo, a culpa é sua. E ele só mexia com os olhos, estava numa cama daquelas que levanta, amarrado. Você está aí por causa de você. Eu te escolhi, mas você, pá. Aí, Deus falou para ele. Não, aí ele estava na casa dele, depois de tempo ele não conseguia mexer, só com os olhos. Chamou a esposa dele, a Lília, pediu para virar ele, que ele era de Pontalina, eu conheci eles, já moraram em Goiatuba. Pediu para virar ele para o canto e falou: sai daqui. E deixou ele sozinho, desliga a luz. Falou: Deus, eu não pulo dessa cama e morro, porque nem isso eu consigo fazer, o Senhor tirou de mim. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo para o Senhor. Deus falou assim: cale a tua boca. O que você fez, eu sei. Agora eu quero te falar o que você não fez. E foi trazendo à memória dele todas as coisas erradas que ele fez. Falou assim: eu tenho poder para se levantar daí e te curar. Se você entrar na minha vontade, no meu trilho, eu te curo e eu te tiro dessa situação. Deus foi curando ele. Disseram que ele jamais iria poder tomar assento, sentar-se. Hoje ele já senta numa cadeira de roda e vai testemunhando por aí que a gente deve aprender a obedecer às autoridades, respeitar as autoridades constituídas por Deus. E isso causa temor e tremor em nós, porque com Deus não se brinca. Deus a gente não zomba, a gente não vira o nariz para Deus, a gente ama a Deus e se rende a Deus e à vontade dEle, o propósito dEle. Entende isso? Então promessa pode ser pessoal universal e pode ser condicional ou incondicional. E eu, quando recebo promessa, devo permanecer fiel. Fiel. Olha o que acontece com Elias e Jacó. Elias era fiel, Jacó o suplantador. Elias está debaixo do zimbro e o anjo está brigando com ele. Levanta, come, bebe, não é aqui teu descanso. Deus falou para mim ficar aqui, enquanto você não levantar, eu estou aqui. Jacó no Val de Jaboque, ele abraça o anjo e diz: não te deixo enquanto tu não me abençoar. O infiel tem que lutar com o anjo, segurar o anjo, guerrear com o anjo, chorar como o príncipe. Oséias 12:4 fala sobre isso. Chorou e lutou como um príncipe, com muitas lágrimas e súplicas. Jacó tem que chorar, por quê? Porque ele está errado. Elias está desprezando o que o anjo está falando e o anjo está insistindo com ele. Por quê? Porque ele era fiel. Há uma diferença enorme. Leve Deus a sério. Leve as promessas a sério. Quem tem promessa pode morrer sem o cumprimento de todas elas. Mas se não cair no deserto, vai entrar no lugarzinho onde Deus falou. Porque promessa, do que diz respeito a Deus para nós, promessa é um plano infalível que vem de Deus. Deus pode atrasar o cumprimento da promessa? Depende. Nós lemos aí em 23:19 de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, o não faria, ou falaria e não confirmaria? Então nós podemos concluir que é Deus que se arrepende de ter feito uma promessa ao homem? Mas, ou não é assim? Porque Deus falou, no versículo que nós lemos: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus arrepende de ter feito promessa? É o próprio homem, com suas atitudes, que desiste da promessa de Deus. Deus não se arrepende de ter prometido. Deus não se arrepende de ter falado que faria.
Mas Deus muda o plano quando o homem sai do trilho que Deus indicou para o cumprimento. Deus, quanto à sua natureza, Ele não muda. Malaquias 3, 5 a seguir, 1:17 de Tiago. Deus não muda, e outras tantas passagens. 13:8 de Hebreus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é Deus e não muda. Ele é imutável. Agora, a rebelião do homem faz com que esse Deus imutável, que permanece fiel, dê a ele a colheita da sua caminhada. Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, a Deus ninguém engana. O original no grego é, não tem como virar o nariz para Deus. De tudo que o homem semear, escute, tudo que o homem semear, disso colherá. Semeou arroz, fala, só a igreja fala. Semeou arroz, semeou feijão. E Deus está dando a nós uma lição tremenda de vida. Para tudo. Então, se a pessoa semeia algo que está fora da promessa, ele vai colher algo que está fora da promessa. Se ele semeia pensando na promessa, e a maior e principal promessa é a salvação eterna em Cristo Jesus, morar no céu. Você já conseguiu prestar atenção nesse culto? Se eu estou semeando dentro da carreira proposta, eu estou colhendo coisas da carreira proposta. Se eu saio da carreira proposta, eu vou colher coisas fora dela, e não são boas. Então, outro exemplo que encontramos nas Escrituras sobre a mudança dos planos originais de Deus, devido às próprias atitudes do homem, é a desobediência e incredulidade do povo de Israel no deserto, depois do êxodo do Egito. Devido à dureza de seus corações e recorrentes infidelidades a Deus, foram impedidos de entrar na terra prometida. Até mesmo Moisés. O meu cargo não me dá o direito de sair do trilho de Deus. Pelo contrário, por causa do meu cargo, o meu direito e dever é andar estritamente no trilho de Deus. O povo de Deus sai com a promessa do Egito, o embrião da nação de Israel, porque ainda não era uma nação. Israel vai ser estabelecido como nação a partir do segundo rei, que é Davi. Saul não trabalha isso. Mas Davi vai estabelecer a nação, vai ter a capital, vai fazer tudo que é necessário. Aí, o que acontece? A promessa do embrião, sair e chegar na terra prometida. Com 2 anos de caminhada, que já era para estar na terra prometida, ele chega às margens da terra prometida, em Cádiz, Barneia. Aqui, ó. Nós estamos aqui e a terra está aqui. Aí eles, Números 16, prepararam, de 14 a 16, uma leitura boa. Eles prepararam 12 espias. Dos 12, Josué e Caleb eram 2 deles, dos 12. E aí eles foram na terra prometida, entraram lá, espiaram a terra, viram tudo, voltaram 2 homens carregando um cacho de uva. Aí eles voltaram a dizer, na terra é do jeitinho que Deus falou. Do jeitinho. Tem plantações maravilhosas, casas construídas, é um paraíso essa terra. Aí 10 falou assim, mas só que tem gigante. E nós não conseguimos vencer esse gigante, não. Eu acho que Deus nos trouxe até aqui para nos matar aqui. Irmão, Deus quisesse matar ele, já tinha matado lá no mar.
Mas a gente, quando quer dar desculpa, a gente arruma tudo quanto é inteligência para dar desculpa. Não, foi o diabo. Irmão, a culpa agora é só do diabo. Quem tem que confessar pecado é o diabo. É sério isso. Aí, os 12 espias inventaram o maior rebuliço. Nós temos que voltar para o Egito, que saudade da carne do Egito, do pepino do Egito, do melão do Egito. E o melão lá é gostoso mesmo. E o melão, e não sei o que, a cebola, e a carne, e eu não sei o que. E o Josué e Caleb levantou. Não, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, nos vai dar a terra prometida. Deus vai nos dar poder para vencer os gigantes da terra. Olha aqui, olha o cacho de uva, olha o que nós vimos lá, é tudo do jeitinho que Deus falou. Sabia que a gente incorre no mesmo erro? Nós estamos do jeitinho que Deus falou. Deus falou que ia nos salvar, que ia nos libertar. Deus nos daria uma família, Deus nos daria filhos. Deus falou que nos encheria do Espírito Santo. Deus falou que ia fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Deus tem feito. Só que a gente vem, senta no banco da igreja e parece que nada aconteceu. E fica com saudade da vida pregressa do Egito. Quer voltar para a prostituição do Egito? Quer voltar para os amantes do Egito? Quer voltar para as coisas que só uma anarquia do Egito tem. Mas tem Josué e Calebes no meio de nós. Eu vou prosseguir, eu vou continuar. O que Deus falou vai cumprir na minha vida. Eu não vou abaixar a guarda. Se vocês não creem, eu creio. O que acontece com 2 anos de caminhada no deserto? Há uma rebelião, uma revolta, acontece um estrago no meio do povo de Deus, e eles voltam para o deserto de novo, e dos 2 agora andam mais 38 anos, então a promessa, no máximo, era para se cumprir com 2 anos, 38 anos, irmãos, 19 vezes o que eles tinham andado, 19 vezes o tempo. Pelo amor de Deus, é hora de nós nos levantarmos para que Deus tenha a liberdade de cumprir as promessas em nós. É hora de servir com alegria, fazer com alegria, adorar com alegria, louvar com alegria, cantar com alegria, fazer para a glória de Deus. Amém? 22:14 de Mateus diz, porque muitos são chamados. Qual que é a sequência? Mas poucos escolhidos. Deus chama a nós com a maior alegria que o coração dele pode ter. O maior e melhor propósito. Mas nossas atitudes faz com que a maioria seja só de chamados, poucos de escolhidos. Então, irmãos, não haja segundo a voz do povo, não haja segundo a voz de uma consciência contaminada, haja segundo a voz do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, pelo amor que você tem na sua vida, na sua família, na sua história, no seu ministério, na sua chamada, haja conforme a voz do Espírito Santo, haja conforme a santa palavra de Deus. Assim como os israelitas que tiveram o privilégio de presenciar os milagres de Deus no Egito e no deserto, experimentado seu poder redentor, visto suas obras grandiosas, mas não herdaram a promessa, nós também poderemos deixar de ter a promessa de Deus cumprida em nossa vida. Hoje estamos debaixo da graça, mas não da graça barata, para que pudéssemos usufruí-la, foi pago um preço muito alto. O Senhor espera de todos nós um compromisso com Ele e sua palavra. Obediência é o amor em prática. Diga esta última frase, por favor. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não guarda a palavra. Vamos lá? Jesus disse em 14:23 de João,
Quem me ama, obediência é o amor em prática. 3 princípios para a gente encerrar. 3 princípios divinos para alcançar uma promessa. Quem quer alcançar a promessa? Quem aqui aprendeu coisas importantes para que no ano de 2023 sua vida seja melhor e mais abençoada? Agora a pergunta mais importante: quem aqui vai colocar isso em prática? Tem gente que nem a mão levanta, porque deve estar cansado, né? 3 princípios divinos para alcançar uma promessa. Deus estabeleceu em sua palavra princípios pelos quais sua relação com o homem exige bilateralidade, tanto de um quanto de o outro exige. Vejamos alguns desses princípios. Diga comigo: para alcançar uma promessa, eu aqui, ó, eu preciso crer. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. A fé não me deixa parar. A fé não me deixa desistir. A fé me faz continuar. A fé me faz ficar ajoelhado ainda mais, mesmo não sentindo nada. Mas pela fé eu continuo dobrado com os meus joelhos diante do Pai Todo-Poderoso. A fé faz com que eu desacredite de palavras contrárias e negativas. A fé faz com que eu lembre o que Deus falou. A fé me faz triunfar em momentos terríveis. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. A promessa feita a Abraão, por exemplo. Irmãos, Abraão ouviu Deus, e ouviu umas coisas bem difíceis de ouvir. Deixa e vai. O ser humano não gosta desse negócio de deixa não, irmão. Deixa tua terra, deixa tua parentela, deixa todos os sonhos e projetos que você teve nesse lugar. Está oculto, mas está nele. E vai. E vai até que é bom, mas para onde? Não, ainda vou mostrar. Não, mas aí não. O senhor tem que mostrar. Eu sou inteligente, eu sou sábio. Eu fiz faculdade, Senhor. Eu fiz faculdade de inteligência quântica. Ao quadrado e cúbica. Então, Senhor, se o senhor não falar, eu não vou sair daqui não. Então tá, Abraão, fica aí que eu vou escolher outro. Tem muita gente assim. É tão inteligente que Deus já escolheu o outro no lugar dele. Vamos olhar para a Bíblia de novo? O Saul estava meio incomodado. Porque o Samuel tinha que chegar, fazer o sacrifício para ele vencer a batalha que ele estava para enfrentar. O Samuel demorou. O que o Saul fez? Foi lá e ofereceu o sacrifício. Meu Deus do céu. Sacrifício é só o sacerdote que pode oferecer. Aí o Samuel chega. Samuel não chega atrasado, ele chega pontual. Mas você ofereceu o sacrifício? A inteligência dele. Não, é porque estava demorando, o povo já estava apertando, eu tinha que vencer a batalha, você não chegou. Eu ofereci, tinha que oferecer. Alguém tinha que oferecer. Alguém não, somente o sacerdote pode oferecer. Precipitação. E a inteligência falando mais alto que a obediência. Por isso que Samuel vai falar para Saul: ô Saul, lá no capítulo 15, versículo 22, Saul, você não sabe que Deus tem prazer muito mais na obediência do que no sacrifício? Deus não pede sacrifício antes de primeiro pedir obediência. E às vezes a nossa inteligência mostra os sacrifícios, mas não mostra a obediência. Será que você entendeu isso? Tudo que você pensar em Deus, primeiro fé. E a fé
é uma fé obediente, que se sujeita. Não é uma fé qualquer. Qualquer pessoa, para receber um milagre, pode ter fé para isso. Qualquer. Agora, a fé que nós estamos falando é a fé sobre a salvação. E essa tem que ser medida pela obediência. Esta fé, segundo Tiago, ela é conhecida pelas obras. Mostra-me as tuas obras e verei a tua fé. Saberei a tua fé. Então é a fé de alguém que se submete, de alguém que se rende, de alguém que, a despeito de tudo, diz: o Senhor sabe o que está fazendo. Quanto mais, irmãos, nós olharmos para a palavra, meditarmos nas passagens, na palavra, nos mandamentos, nas direções, mais fé virá para nós. Porque a fé, Romanos 10, 17, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pastor, eu arrumo fé de joelho? Não, de joelho você pede fé, mas fé você acha lendo e estudando a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E aí você decide crer nesta palavra de Deus. Amém. Segundo, diga: primeiro eu preciso crer. Segundo, eu preciso obedecer. Porque a fé é obediente. Aí o Abraão escutou aquilo tudo, arrumou sua casa, partiu para um lugar que Deus lhe mostraria. Quando eu vim para Anápolis, eu não quis nem pensar no que me esperava aqui. Eu só quis ter ouvido a voz de Deus. E Deus falou: vai. Nenhum parente, nenhum amigo, só uma direção. E é o que eu disse lá na Holanda. Eduardo está aí ouvindo, Thalita, as crianças. Criança não, tem um cabra macho lá que está mais alto que nós, todo mundo lá. Eu disse: nós não temos recurso. E disse isso em Portugal também. Falei: mas o nosso propósito não é ter recurso, é ter direção. Quem tem direção tem recurso. Por isso que a nossa maior preocupação é Deus falar, Deus dirigir, Deus comandar. Porque quem tem direção tem recurso. Abraão saiu sem saber para onde ir, mas saiu por direção. Deus tinha falado para ele. Não faltou recurso. E no deserto o homem ficou riquíssimo. Obedecer. Diga: é necessário obedecer. Glória a Deus. O Naamã chegou diante do profeta. O profeta mandou ele mergulhar 7 vezes. Não, rapaz, que é isso? Eu tenho um rio lá no meu país que é muito mais limpo que esse. É uma coisa de doido, você precisa ver. As águas limpinhas, manda eu mergulhar lá. Não, é aqui no Jordão. Nas águas barrentas do Jordão. Não, mas aqui não. Aqui eu não mergulho não. Então volta com a lepra. Não tem gente que é assim? Quer exigir de Deus. Deus é que tem a cura. Deus é que tem a resposta. Deus é que tem a direção. Deus é que sabe o que está falando, fazendo. Não, é lá no rio Farfar. Então faz ficar com a lepra. Aí chegou os conselheiros, os amigos: ô capitão, nós gostamos tanto do senhor. Se não tivesse uma coisa mais difícil para o senhor fazer, o senhor não ia fazer. Tem hora que é o diabo mesmo, não é? Porque é só o bichinho dar lá 7 mergulhinhos e ser curado. Não, quero lá na minha terra. Pô, infeliz, você não quer terra, você não quer farfar, você quer cura. Se não fosse mais difícil, eu não ia obedecer, pastor? Ou, capitão? Iria. Vai lá. Ele foi curado no primeiro mergulho? E no terceiro? No quinto? No sexto? Foi curado no?
Por que no sétimo? Porque se não fosse 7, não podia ser curado? Porque 7 é um número de magia? Por que 7? Porque a ordem foi 7 e a obediência era a cura. Dá 7 voltas em volta de Jericó, na sexta vez, dá 7 voltas no mesmo dia. 13. E depois grita. Não, funciona não. Grito não derruba muralha indestrutível. E essas aí, ó, ninguém, nem uma arma derruba que a gente criasse. Então, pá. Então tá. 13 volta, no último vai ser 7, e vocês gritam. Não, mas... Ah, certo. 13 volta, 6 mais 7, e vocês gritam. Como assim? 13 volta. Ah, tem que obedecer. É igual Naamã, teve que obedecer. O segredo, irmão, é obedecer. Aí ele deu na 13ª volta, ele tocou o negócio e pá. E os muros. Como assim? Obediência. Obediência. Se tivesse mandado dar 2 voltas e gritar, tinha caído com 2. Porque o segredo é obediência. O segredo é obediência. Não adianta ficar fugindo, não. Tem que parar e obedecer. Não adianta ficar conseguindo argumento da sua inteligência. É fazer o que você sabe que está escrito, que Deus já falou, e você tem certeza que esse é o caminho. Então, obedecer. Amém ou não? Olha, meus irmãos, Abraão esperou 25 anos para receber Isaac. A gente passa 25 dias e já está desesperado. Essa geração de hoje não pode ter promessa mais de 5 dias, não. Porque com 3 já está desesperado querendo sair da igreja. E se cumprir com 2, sai assim mesmo, porque só queria a promessa. É um negócio de doido. Bem-aventurados que permanecem. Bem-aventurados que permanecem, porque eles querem Deus acima de tudo. 25 anos. E arrumando um jeitinho para Deus ainda. A Sara arrumou um jeitinho para Deus. Ó, Agar tem uma estrutura boa para ter filho, hein? Abraão, libero. Oh, meu Deus. Esses 2 não tinham muito juízo no início, não. Que Abraão chega desviando para o Egito e fala que a Sara é irmã dele, e a Sara era muito bonita. E ele fala isso num rei que tem um harém de mulher. Não tem juízo, não. Se não fosse Deus, o rei tinha feito loucura. Aí a Sara chega para o Abraão e fala, arruma Agar. Não tem cabimento. Nós somos pessoas que, infelizmente, a maioria faz isso. Arruma um jeitinho para a promessa cumprir. Lembra que eu falei? Vai para outra igreja para ser consagrado, depois volta. Ou tem uns que não voltam não, porque fica com vergonha. Mas sabe que fez errado. É hora de deixar as desculpas e crer no Deus que falou. Deus não precisa da sua ajuda. Ele precisa da sua obediência. Está ouvindo? Está ouvindo? Diga crer, obedecer e esperar o tempo de Deus. Esse é o terceiro princípio. Diga esperar. Aponta o dedo para você e fala esperar. Irmão, escuta aqui. A maioria está caminhando, muita dificuldade, cansado já. Chega aqui na beirinha, diga beirinha.
Ah, não dá mais não. Não dou, não vou mexer com isso não. Estava lá, ó. Uma linguinha de pulga. É aquilo que o Samuel falou para o Saul. Aí ele vai virar as costas, Saul pega no monte do Samuel e rasga. Falou, hoje foi rasgado o teu reino. Hoje teria sido confirmado. Irmão, o diabo, escuta aqui pelo amor de Deus. Todo mundo escuta. O diabo sabe quando está chegando no fim da prova. E quando está chegando no final da prova, as coisas dão uma apertada. Fala, meu Deus, piorou tudo. Piorou mesmo, para ver quem você é. Deus fala em Deuteronômio 8, eu te mandei para o deserto, te humilhei. Foi Deus falando, não é o diabo que estava falando não, Deus. Eu te mandei para o deserto, te humilhei, te deixei ter fome, te provei, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não a minha palavra nesse coração. E segundo, para te ensinar uma coisa maravilhosa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. E para não ficar só lá, Jesus repete para o Satanás essa palavra, quando ele diz, diga para as pedras transformar em pães, aí ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O que alimenta alguém que tem promessa é o que Deus falou. Vou repetir. O que alimenta alguém que tem promessa, o que sustenta, o que fortalece alguém que tem promessa, aleluia, é o quê? O que Deus falou. Não foi assim que Deus falou assim, 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 então eu vou por aqui. Nossa, mas piorou tudo. Tem certeza que a minha prova está no final. Ainda que dê sangue na canela, eu não saio dessa direção. E se não acontecer nada? Vai cair um guerreiro. Vai morrer santo. Vai morrer e vai para o céu. Porque covarde eu não vou ser. Decisão. Então, crer, decidir, obedecendo. E agora, esperar o tempo de Deus é necessário para que se cumpra. Sai para você ver. Estou falando questão de direção, certo? O que Deus fala é direção. Não, Deus falou para mim sair dessa igreja. Se Deus falou mesmo, é direção e você deve sair mesmo. Porque na direção tudo acontece. Tudo acontece. E eu te aconselho, se Deus falou, eu te aconselho que deve obedecer sim à voz de Deus. Agora Deus não falou? Não adianta só ficar também, porque Deus falou para ficar, não. Tem que ter alegria na alma, tem que ter prazer, tem que ter disposição. Amém. Nosso tempo é o cronos, cronológico, mas o de Deus é o kairos, plenitude de Deus. Portanto, espere o tempo que tiver que esperar, mas não desista da promessa. Aleluia. Caleb esperou 45 anos, irmão. E o cabra, quando espera, crente em Deus mesmo, fazendo o que tem que ser feito, ele chega mais forte para o cumprimento da promessa. Caleb chegou mais forte do que saiu. Ô Josué, eu quero as montanhas, eu quero lá onde está os gigantes. Eu estou aqui, ó, cheio de graça. Eu quero ir lá onde está o gigante que foi Deus que prometeu. Rapaz, mas tu está já com 85. Estou mais forte do que eu saí de lá. E tu sabe que Deus falou para ti que esse lugar é o meu. Josué falou, então vai. Foi lá, venceu os gigantes tudo. Quem permanece de pé para o cumprimento da promessa, recebe força, graça para a promessa. Então, mediante esses 3 princípios, você precisa fazer uma coisa, lutar pelas promessas. Lutar. Deus falou? Você tem certeza? Então vai para a guerra. Covarde não herda. Eu assisti um filme na época, ele passou 50 mil vezes depois, que ele era texto.
Filme, quando é um filme para a faculdade, é filme? Hã? É um filme que a faculdade, é tipo assim, o livro-texto, não sei o quê, é um filme que a faculdade didático, né, que para toda a faculdade na época, que era o filme Gladiador, lembra? E realmente ele tem história, tem riqueza. Muito sangue, mas muita riqueza. Aí o gladiador lá, o Crowe, Russell Crowe, ele está lá como escravo, e aí ele caiu na mão lá do próximo, sei lá qual é o nome do outro cara. Aí ele está lá na batalha, e ele vai para lutar com os outros para sobreviver. E tinha um na frente dele, irmão, que ele estava com tanto medo que ele fez xixi na carça. Aí ele com medo, lá na frente. Foi o primeiro que morreu. Primeiro. Ó, que abriu a porta e... Tadinho. Então, se você quer vencer, você não pode ter medo, você tem que lutar. Você tem que levantar a cabeça. Você tem que crer no que Deus falou, crer no potencial que Deus lhe deu, usar o que Deus lhe deu. Você está entendendo ou não? Tem que levantar a cabeça. Você quer crescer? Então vai para a guerra, vai para a batalha. Você quer conquistar a promessa? Vai para a batalha. Pare de ficar reclamando, de ficar murmurando, dizendo que a vida não presta. Ah, eu estou derrotado, meu coração não sei o quê. Levanta essa vida, levanta essa vida, levanta essa vida, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor já nos deu as armas poderosas para vencer. Se você faltou domingo, vai lá no culto de domingo, Deus nos deu poder. O que Deus está falando conosco na sequência das mensagens é profundo demais. É hora de alcançar a promessa. Fique sobre os pés, por favor. Um último conselho. Quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu lembro aqui do meu querido irmão, pastor Cícero Santana, de novo, junto com os irmãos, que eu já falei várias vezes. Prometeram para ele um Monza na época, que era o carrão. Era o carríssimo. E ele foi orar. Jesus, o Senhor me prometeu um Monza. Mas se o Monza for tirar eu do Senhor, não deixa não, quero não, Jesus. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Jesus. Você está triste? Uma das coisas também para a gente orar, que nos leva à reflexão, é o pródigo na casa do pai. Ele sabia que ele tinha tudo. Sabia. Porque ele vai dizer isso lá no mangueiro. Ele sabe, ele tinha comida quentinha, roupa passadinha, tinha cama arrumadinha, tudo na hora certa, privilégios, herança, tudo seguro, tudo arrumadinho, um pai amoroso, generoso. Só que ele não via isso. Ele via, mas não via, não enxergava. Muitos de nós estamos no lugar certinho e não percebe. Não gosta de bagunça, o lugar é organizado. Gosta de palavra, o lugar tem palavra. Gosta de ser cobrado para poder crescer e está sendo cobrado. Mas não valoriza.
reclama, fala mal, murmura, diz que não pode ser assim. Temos duas saídas. Ou vamos para o mangueiro, cuidar de porcos, ou abrimos os nossos olhos e, sem prejuízo, continuamos no lugar que Deus reservou, mas dessa vez, com uma alegria na alma. Feche os seus olhos. Deus quer cumprir promessas. As promessas do Senhor são projetos, são planos. Fale com Deus, mediante tudo que ouviu. Dê uma resposta para Deus. Dê uma resposta que Deus se agrade. É necessário crer, obedecer e esperar o tempo de Deus. Aleluia. Posso adiantar promessas, pastor? Pode. Pode. Pode sim. Assim como pode perder todas. Salmo 55 diz, 23, que homens sanguinários e fraudulentos não viverão metade dos seus dias. A Bíblia diz que os filhos que obedecem seus pais terão longevidade de dias, então eles aumentarão seus dias. Saul precipitou-se, morreu de suicídio, e o ministério de Davi adiantou-se. Senhor Deus, mais uma vez, por Tua graça, Tua misericórdia, porque Tu és o Deus do perdão, da bondade. Nos reunimos em torno da palavra, estudamos, ministrei conforme as direções, e agora eu peço consciência lúcida para todos os meus irmãos, todos os ouvintes da palavra. Que não haja cauterização da mente, que não haja cegueira espiritual, que hajam decisões, que hajam tomadas de decisões sérias, necessárias, para que o Senhor tem conosco se cumpra. Olha para aqueles que voltam ao trilho da palavra. Olha para aqueles que permanecem e se solidificam no trilho da palavra. Olha para aqueles que estão tomando decisões e assim se convertendo na direção do Senhor. Abençoe a igreja, abençoe os obreiros, abençoe as obreiras, abençoe o povo do Senhor. Repreenda a fúria, o engano, a astúcia das trevas. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, toda seta de sentimentos, de pensamentos que o inimigo lançou, queima tudo. Estabelece o plano, a vontade, o propósito, o querer, a inspiração, o desejo que vem do Senhor. Ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda a se arrepender dos pecados, confessar e deixar,
Ajuda a se levantar, meu Pai, para as promessas vivas do Senhor, pois Tu és Deus, Tu és misericórdia e graça, Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que firma os nossos passos. Por isso nos ajuda, ajuda a igreja. Essa noite é uma noite de decisões que o céu vai tomar. E Ele vai tomar segundo o que nós fizermos nesta noite. Se nada for resolvido, decisões são tomadas dos céus. Se for resolvido, decisões são tomadas do céu. Deus não é morto, Deus é vivo, e a sua palavra se cumpre. Que o Senhor te abençoe e te ajude.